é de sair de algum lugar para outro. Esse sair de algum lugar e ir para outro, esse ir para outro lugar é ir para a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida que você saia de algum lugar que você está, para ir para outro, que esse outro lugar é a vontade dele. A vontade dele que te norteia, é a vontade dele que te conduz. Então, mas há uma necessidade de você que está em algum ambiente ir para outro ambiente. Esse ambiente não precisa necessariamente ser geográfico, mas é uma decisão, é uma disposição, é uma questão mental, né? Então o Senhor, o que o Senhor nos fez quando nós fomos alcançados pela graça, pelo Senhor, pelo sangue de Jesus? Ele nos transportou do império das trevas para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos transportados. Houve o quê? Uma mudança de lugar. 1 João 2,17 fala: ora, o mundo passa bem como a concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha, a obra que você, tanto o que você, tanto a pessoa que faz, como a obra que é feita debaixo da obediência de Deus, debaixo da vontade de Deus, permanece eternamente. Aquilo que você edifica para o Senhor permanece. Olha o quanto isso é precioso. Então, até a obra segundo a vontade de Deus também permanece, não apenas aquele que faz. Então, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós vamos permanecer na eternidade. Nós vamos ser para a eternidade. Olha que coisa preciosa. Então você precisa de dar valor naquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a obra de Deus, aquilo que se edifica, algo que tem que ter valor para você. Você precisa de encontrar uma forma de mensurar o valor das coisas de Deus, de atribuir valor. Quando você atribui valor, você sabe classificar as prioridades da sua vida. Para você identificar a prioridade na sua vida, você precisa de classificar valor. Só o que tem valor, o que tem mais valor, você escolhe fazer. Não adianta eu pôr valor para você. Isso aqui é mais importante, mas você acha outra coisa, você vai fazer o que você acha. Não adianta eu pôr valor. Vai adiantar para mim. E aí eu vou fazer. Você precisa de estabelecer os valores e colocar a obra de Deus como algo valioso, porque tem um efeito para a eternidade. Por isso que ela é valiosa. Talvez tem coisas que você faz aqui que vai afetar a sua vida aqui. Mas agora se compara a algo que vai afetar a eternidade? Claro que não. Então, tudo começa onde? Tudo começa na eternidade com Deus. Então, existe algo que nós chamamos de propósito eterno, de propósito divino, né? Esse propósito de Deus, que é a mais alta prioridade do Senhor. E precisamos então checar nas nossas vidas essas prioridades. Então, nós precisamos então entender esse propósito. Você precisa compreender, discernir isso. Esse discernimento, a compreensão, ela é o fator primordial para que a gente nós nos alinhamos a nossa vida apontando para o eterno. A gente tem que olhar para o eterno. Você tem que estar o tempo todo olhando para o eterno. Você tem que estar o tempo entendendo, você tem que estar entendendo o que você está fazendo aqui nesse lugar. Aqui não é um lugar de um clube. Aqui não é um lugar de a gente se reunir para a gente poder se alegrar, se divertir. Nada disso. Não tem nenhum foco nisso. A gente acaba se divertindo e se alegrando. Mas o nosso foco não é esse. O nosso foco é o eterno. Amém? Fala assim, o nosso alvo é o eterno. Então, Deus não está interessado nas nossas atividades, na nossa correria. Palavra do domingo, né? Marta, Marta, né? Porque está tão agitada, né? Maria escolheu a melhor parte, né? E não a tomarei dela. Olha o tanto que Deus dá valor nisso. Então Deus não está preocupado com a nossa agitação, a nossa correria, corre para lá, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Não, Deus está querendo o cumprimento do propósito dele. Isso é o que tem valor. No final vai passar tudo pelo fogo, vai ser tudo provado. Então o que vai permanecer é aquilo que está dentro da vontade dele. Isso é o propósito. Todas as vezes então que Paulo menciona a palavra propósito de Deus, ele toma como ponto de partida a eternidade. A vontade de Deus tem a ver com a eternidade. Propósito de Deus tem a ver com a eternidade. Não está restrito à nossa vida aqui, limitado à nossa história, ao nosso contexto local. É uma coisa muito maior. Então, o que você passa por aqui, quando você tem essa sensibilidade, quando você tem essa percepção, as dificuldades, qualquer dificuldade que você vem enfrentar aqui, está restrita a essa vida, ela não deve limitar, ela não vai impedir que você permaneça no propósito de Deus, porque você
não para naquilo que você está vivendo aqui. Você não permite que tudo isso seja um bloqueio, seja um limitador, porque é algo tão grande que os seus olhos permanecem fixos na obra da eternidade. Então é algo tão precioso que você consegue às vezes passar, quando você tem essa sensibilidade, você consegue viver as dificuldades daqui, sofrendo menos do que quem é apaixonado com as coisas da terra. Quem é encantado com as coisas da terra sofre, porque o encanto está em possuir, o encanto está em vestir, o encanto está em comer, o encanto está em andar, em ter. Esse é o encanto. Está encantado com aquilo ali. Então, quando ele não tem aquilo ali, ele fica o quê? Sentindo penalizado. Ele sofre. Mas quando o alvo dele é o Senhor, ele passa por aquilo ali, sem sofrer. É algo precioso. Olha tanto que é precioso isso, que o Senhor nos concede graça para isso. Aqui em Efésios 1:4 fala: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então nós somos o quê? Escolhidos. Você fala assim, olha para o seu irmão e fala assim: você é escolhido do Senhor. Então ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, né? Perante ele nós seremos dessa forma. Então a forma como ele vai nos enxergar é dessa forma. Então as pessoas interpretam o propósito de Deus a partir da queda do homem. Muitas pessoas falam que o plano de Deus tem a ver com a queda. Então ele associa a queda, como está associado à queda, ele associa o plano de Deus, o propósito de Deus com a salvação. E na verdade a salvação é apenas um conserto ali da rota, né? Um ajuste da rota. É apenas uma coisa para corrigir o curso do que estava acontecendo. Porque na verdade esse não é o plano de Deus. O plano de Deus, o plano eterno de Deus, o plano divino de Deus não é salvar o homem. Nunca foi. Mas o homem teve uma queda e aí ele estabeleceu a salvação no caminho para resgatar o plano dele. Esse é o plano de Deus. Então, lógico que quando eu falo isso, não estamos aqui diminuindo o plano da salvação. O plano da salvação é algo precioso, né? A salvação é algo valiosíssima, porque nós desfrutamos disso. Mas isso não pode limitar o plano de Deus. O plano de Deus não se limita em salvar o homem. Então a salvação não é o alvo final, é apenas uma correção de rota, uma correção de curso, a salvação. Então, portanto, a redenção não é o alvo maior de Deus. Há outros que entendem, que interpretam que o propósito de Deus é a partir da comissão dada a Deus a Adão, de ser fecundo e o quê? E encher a terra, e dominar a terra. Então outros dizem isso, que esse é o plano de Deus. O plano de Deus é esse, a partir dessa missão dada a Adão. Faça isso, né? Então associa aquela primeira instrução dada a Adão como sendo o propósito. Então outros entendem dessa forma. Mas só houve a necessidade do homem dominar a terra por conta do quê? Da queda do diabo. A proposta que Deus tinha para o homem naquele contexto de dominar, era dominar sobre quem? Não dominar sobre o outro homem, era dominar sobre o diabo, né? O diabo, Satanás, que caiu, né? E foi lançado na terra. Então aqui se tornou um lugar de rebelião. Então a ideia que Deus tinha era essa, de exercer esse domínio por conta da queda do diabo. Mas esse não é o plano que Deus tinha para o homem. Esse é o plano no contexto que Adão foi colocado no jardim do Éden, para exercer esse. Então, como Deus nós podemos descobrir o propósito de eterno? Como é que nós podemos descobrir esse propósito eterno? Então não basta nós saber que ele já o quê? Já existia. Quando você entende que Deus já existia, Deus não foi criado. Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. Deus não foi criado, então ele sempre existiu. A eternidade está em Deus. Para nós, sim, nós estamos sujeitos ao tempo, ao passado, ao presente, ao futuro. Mas Deus não tem, o tempo está nas suas mãos. Deus fala que o tempo está em suas mãos. Ele tem o domínio de tudo, está no controle dele o tempo. Então Deus vive na eternidade. Então a vida eterna é a vida que Deus vive. A vida dele já é eterna. Deus é a eternidade. Ele está dentro da eternidade. A eternidade está dentro dele. Então, desse modo nós podemos dizer que a vida eterna é representada pelo relacionamento entre três pessoas. A trindade.
A eternidade é representada nesse relacionamento. Quando Deus olha, mostra esse relacionamento, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus tem a ver com relacionamento. Fala assim, o plano de Deus tem a ver com relacionamento. Relacionamento tem a ver, o plano de Deus é isso. O plano de Deus está apontando para o nosso relacionamento. Então é chamado, o propósito, sabe, da criação tem a ver com essa existência, em continuar a ser vivido pela eternidade futura. Então o plano de Deus, aquilo que já existia, é aquilo que vai continuar existindo para a eternidade futura, para nós, porque a eternidade sempre é a mesma coisa, não muda a percepção, ela permanece a mesma. É algo, eu sei que é algo complexo de a gente entender isso, como é que é essa questão de eternidade, como é que é essa questão de eternidade futura, eternidade passada, para nós é passada, mas para Deus é a eternidade só, amém? Para Deus é a eternidade só. Então a divindade praticava o que nós chamamos de habitação mútua, né? Eles estavam e permaneciam, sabe, um no outro. Então há uma habitação mútua, né? Mútua, quando eles estavam entre eles ali, na eternidade, vivendo a eternidade. O Pai no Filho, o Filho no Pai e o Espírito Santo nele. Então assim, era isso, era essa habitação mútua, eles tinham essa comunhão. Então Jesus disse, aqui em João 10, 38, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele já sinalizava para essa relação, para essa comunhão, essa integração. Então Deus não quis desfrutar da vida sozinho. Porque ele não queria desfrutar da vida sozinho. O que ele faz? Ele cria o homem. Ele cria o homem. Porque ele queria conviver, ele queria se relacionar. O plano de Deus é esse, é relacionar, é estar junto, é compartilhar conosco. Ele decidiu compartilhar conosco. Então, foi então que essa divindade triuna, esse Deus triuno, decidiu criar o homem. Aqui em Gênesis 1, 26 fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele decide ali, criar o homem. Façamos o homem. Quem estava naquele lugar, naquele ambiente, naquele dia? A Trindade. Os três estavam ali reunidos. Façamos, por isso está no plural. Façamos. Ele decidiu ali, uma decisão, sabe, de criar um homem. Então Deus é um só, mas ele é plural. O homem foi criado à imagem de Deus, mas é plural. Então o homem é um, mas é plural. Nós somos um e ao mesmo tempo somos plurais. O Senhor vai movendo isso. Então quando somos muitos, o que acontece? Mas vivemos em unidade, entramos no princípio da divindade. Nós somos aqui muitos, mas andamos em unidade. Quando nós andamos em unidade, nós andamos no princípio da divindade. Muitos com a mesma unção, com a mesma visão, com o mesmo entendimento, andando com a mesma palavra. Esse é o princípio, sabe, da divindade, da eternidade, do Senhor, né? Esse é o propósito do Senhor, é que nós possamos andar nesse contexto, né? Esse é o princípio do Senhor, de sermos um, sendo plural. O que é ser plural? Cada um aqui é de um jeito, mas somos um, temos o mesmo entendimento, a mesma direção, falamos a mesma coisa, não no sentido de ser robô, porque nós temos o mesmo entendimento. Nosso entendimento está sendo modelado pela palavra de Deus. Então esse é o propósito eterno. Esse é o propósito eterno. Nós sendo um indivíduo e ao mesmo tempo nós somos indivíduos plurais, nós andamos junto como um único elemento. Esse é o plano de Deus. Isso é a eternidade. Esse é o propósito de Deus, é andarmos em unidade. Então Deus criou o homem para quê? Para ser a expressão e a sua morada. Nós estamos aqui, então, você tem para duas coisas nós somos criados: para expressá-lo e para tê-lo habitando em nós. Fala glória a Deus, fala aleluia. Então você está aqui para expressar a Deus e está aqui para recebê-lo como morada. Ele mora em nós. Então nosso Deus tomou uma decisão. Qual decisão que ele tomou? De habitar entre nós. A decisão dele, habitar. Olha que coisa preciosa que Deus fez. Então, mas como nós podemos ser uma igreja poderosa? Então como é que nós vamos ser uma igreja poderosa? Como é que nós vamos exercer esse poder? Porque a igreja de hoje não possui esse estilo de vida de uns para com os outros.
por isso perdeu o poder. Então essa preocupação um com o outro, essa relação um com o outro, de enxergar o outro, estabelece o quê? Poder. Fala assim, o poder da igreja tem a ver com o meu relacionamento com o meu irmão. Então isso dá poder para a igreja. O poder está associado à nossa relação um com o outro, em ver o outro, a importância do outro, sabe, esse estilo, sabe, de cuidar, de zelar, de amar, de zelar. Aqui em Gênesis 1:26 fala assim, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então o propósito de Deus para o homem envolve ser a imagem da divindade. O plano de Deus envolve isso. Quando ele cria o homem, ele criou para isso, façamos o homem à nossa imagem. Então ele queria que isso acontecesse. O plano de Deus tem a ver com essa imagem, que a gente expressasse essa imagem. Então ser fecundo e se multiplicar, mas também envolve dominar e sujeitar. Então ser imagem, ser fecundo, multiplicar e também exercer domínio e sujeitar. Então o Senhor deu ao homem poder e autoridade para que tudo isso acontecesse. É tão interessante a gente perceber isso, que esse poder é muito claro que ele deu para nós. Às vezes a gente tem dúvida, lê isso aqui e não entende. Mas nós temos poder mesmo no universo, na natureza. A gente exerce poder. Quando Adão foi criado, o Senhor criou Adão, soprou sobre ele, criou ele, soprou vida sobre ele. Ele começou ali a exercer domínio sobre os animais os obedecia. Você consegue imaginar um elefante obedecer? Um animal tão grande obedecer, cavalo, vaca. Pode ver que você vai para eles correm, se for te atacar é porque estão se sentindo ameaçados. Uma vaca ataca uma pessoa porque ela está sentindo o bezerro dela ameaçado, mas ela corre do homem. Não é assim com os animais. Os animais estão numa cadeia, como é que fala aquela cadeia alimentar? Na cadeia alimentar. O homem está acima da cadeia alimentar, porque Deus deu domínio, autoridade. Você consegue perceber isso? Você acha que isso é algo, é um acidente? Não, é porque é isso que Deus fez. Deus, perceba isso. Isso aconteceu. Deus deu ao homem o poder e a autoridade sobre essas coisas, sobre duas coisas. Primeiro, sobre a terra. Depois, então Deus dá poder sobre a terra, dá poder para transformar, para reger, para dominar a terra. Olha o que a gente faz na terra. A gente constrói, remove, né? Faz estrada. Deu poder para você regir ali, para você controlar. Então ele também disse que teríamos domínio sobre as aves e animais que rastejam. Então certamente, porque esses animais citados simbolizam o quê? Ações de demônio. Então nós teríamos domínio sobre os animais que rastejam. Você exerce autoridade, ele deu autoridade para nós. Quando ele estabelece Adão ali, ele já deu autoridade para ele. Era para Adão exercer autoridade lá no Éden. Mas hoje nós, em Cristo, entrando no Novo Testamento, nós tomamos de volta essa autoridade. Amém? É dada para nós novamente isso aí. Então quando o homem foi criado, Satanás e seus anjos já o quê? Já haviam caído e tinham sido lançados sobre a terra. Portanto, o homem o quê? Deveria dominar sobre as obras do inferno. Nós precisamos exercer domínio sobre as obras do inferno. E eu quero te dizer, às vezes a gente tem medo do diabo. Você não precisa ter medo do diabo. O diabo tem que se sujeitar. Ele tem que render aquilo que a você, quando você está exercendo essa autoridade. Ele tem que se sujeitar, ele tem que se render a isso. No Evangelho de Lucas, nós vemos que Jesus disse aqui, em Lucas 10:19, Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Fala assim, sobre todo o poder do inimigo. Ele nos deu autoridade para isso. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. Então o homem perdeu o quê? Perdeu a glória. Perdeu a glória de Deus. Paulo diz que a glória de Deus é a sua imagem. Quando Paulo fala sobre isso em Romanos 3:23, que a glória, sabe, o homem perdeu a glória, ele pecou, né? E foi destituído da glória de Deus. Por causa do pecado, ele perdeu a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a imagem. O homem perdeu, por causa do pecado, o homem perdeu. Foi destituído da glória de Deus. Portanto, da sua imagem,
é que nós não temos, por causa da sua ausência da imagem de Deus, é que nós não temos autoridade. Porque a autoridade, ela está associada aqui, à imagem. Quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, eu vejo Deus na vida daquela pessoa. Essa pessoa tem autoridade. Sim ou não? Tem ou não tem? Eu percebo a presença de Deus, eu vejo Deus. Aquela pessoa tem autoridade no mundo espiritual. E tem mesmo, tem ou não tem? Tem. Mas o homem foi destituído, ele perdeu então a autoridade. Porque a imagem de Deus foi removida, foi destituída. Então depois do pecado, não controlamos mais o mundo. Até a natureza hoje controla o homem. Até a natureza hoje controla o homem, limita o homem, impede o homem de fazer certas coisas. Antes era o homem que controlava. Agora até a natureza nos controla. Então do ponto de vista corporativo, do ponto de vista de corpo, né, de grupo, o homem também perdeu o quê? A imagem. Quando a gente observa agora nós coletivamente, o homem perdeu a imagem. Por isso que no individualismo, anda no individualismo e no egoísmo. O homem, como é que o homem anda? Cada um por si. Porque ele perdeu isso, perdeu essa imagem. Ele é individual, pensa nele. Ele vai, põe para servir uma comida, corre lá um punhado, lá deixa que o último se ferre. Desculpe essa palavra, mas que o último, o problema é do último, eu vou garantir o meu. Egoísmo. Egoísmo. Então isso foi destituído da glória de Deus, né? Ele pensa nele. Ele, né? Então o homem foi criado o quê? Para cumprir o propósito de Deus, vivendo o estilo de vidas uns para os outros. O irmão, o nosso nível que nós vamos crescer é que ponto? No ponto em que nós possamos o quê? Abrir mão para o outro, servir o outro ter uma posição melhor do que a nossa. Se a gente puder passar por cima do outro, que passe, mas isso está errado. Nós precisamos entender que o plano de Deus é esse. Esse é o verdadeiro plano de Deus. Se nós estamos aqui para crescer como igreja, para avançar no plano de Deus, nós precisamos entender que o plano de Deus é um olhar para o outro, um olhar de amor, um olhar de zelo, como entendendo ele sendo parte de um corpo, de uma unidade. Isso é algo precioso, algo maravilhoso que o Senhor quer fazer em nós. Então, o Senhor nos deu poder sobre o inimigo. Mas para ter esse poder, nós precisamos viver de acordo com a imagem de Deus. Esse poder nos é dado quando nós andamos conforme a imagem de Deus, porque o inimigo se rende à imagem de Deus que ele vê em nós. Tanto é que na palavra de Deus fala assim, foi expulsar o demônio, ele falou assim, eu não te conheço, não, eu conheço Paulo, mas eu não te conheço, porque ele não tinha imagem. A imagem de Deus transfere poder, expressa poder. Então, qual que é a imagem de Deus? No Novo Testamento sempre nós temos a verdade espiritual aplicada ao indivíduo e ao corpo. Em Hebreus 1:3 lemos que ele é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser. Cristo é a exata expressão do Pai. Então, qual que é a verdade, né? Espiritual aplicada no indivíduo, no corpo? Qual que é a expressão? É Jesus. Jesus é a expressão. Jesus é a imagem que nós precisamos compreender aqui. Essa é a imagem de Deus, é Jesus. Em João 14, Jesus deixou essa verdade bem clara em sua resposta que ele deu para Filipe. Quando ele pediu, aqui em João 14, 8 e 9, fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Então Filipe perguntou para ele, mostra, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, disse-lhe Jesus. Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido, não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Então você quer ver Deus? Olha para Jesus. Você andou comigo todo esse tempo, você não percebeu que você estava andando com o Pai? Que você estava andando, visualizando o Pai? Eu sou a imagem do Pai. Então, do ponto de vista individual, Cristo é a imagem do Deus triuno. Presta atenção. Isso aqui vai trazer clareza para você aqui. Do ponto de vista individual, Cristo é a expressão do Deus Pai. Assim como nós fomos criados individualmente para sermos como Ele é. Então você foi criado para ser como Ele é. Amém? Não foi assim? Façamos o homem, Gênesis 1:26.
a nossa imagem e semelhança. Essa é a expressão. Está falando aqui, ele é a imagem do Pai. Então, se nós fomos criados para ser imagem, para parecer com quem? Com Jesus. Como Jesus viveu, nós deveríamos caminhar também, andar. Está entendendo isso? Então, individualmente, você deve expressar Jesus. Mas também, a graça de Deus, sabe, a imagem do Senhor está também sendo restaurada em nós. Todos os dias, você está percebendo essa imagem sendo restaurada, porque a palavra de Deus fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, sim ou não? Cada vez, por isso que quando nós começamos a orar aqui, eu falei, glória a Deus por estar aqui, porque nós estamos sendo, por meio da nossa mente, por meio da palavra, a nossa mente está sendo transformada, está sendo renovada. Cada vez que você ouve a mensagem, você está sendo transformado. Cada vez que essa mensagem entra em você, você se torna parecido com o Senhor, né? Isso é importante. Então Paulo diz em 2 Coríntios 3,18 que estamos sendo transformados de glória em glória, a imagem dele, de glória em glória, de passo a passo, cada dia um pouco mais. Se você se relaciona com o Senhor nessa base, reconhecendo ele, você vai sendo transformado, você vai sendo modelado. Então, sendo um Deus triuno, ele somente pode ser expressado por um grupo. Como indivíduo, nós estamos sendo modelados, amém? Mas como um Deus triuno, que é um Deus da comunhão, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele só pode ser expressado pela igreja. A igreja é o nosso propósito. A igreja, a edificação da igreja, é o plano de Deus. Nós precisamos perceber aquilo que nós estamos envolvidos, em qual edificação nós estamos envolvidos. Então nós estamos aqui para isso, para expressar o Senhor, para poder expressar esse Deus Todo-Poderoso. Então, portanto, nós expressamos a imagem de Deus quando nós somos muitos. Quando nós nos reunimos aqui, muitos irmãos, nós estamos o quê? Expressando a imagem de Deus, quando nós estamos juntos aqui. Isso é algo poderoso. Então, nós vivemos o quê? Um estilo de vida voltado um para os outros, sabe? Uma unidade santa, nós precisamos entender. Então nós voltamos aqui, um olhando para o outro. Essa é a unidade santa. Você vem para cá para servir, irmão. Você não vem para cá para ser servido, não. A coisa mais equivocada que tem é quando alguém fala assim, às vezes até eu falo, hoje eu quero ser abençoado lá na igreja. Você vai ser. Mas assim, é uma mentalidade que a gente tem que alinhar isso. Eu estou indo lá para abençoar a igreja, para servir a igreja, para ajudar a igreja. É assim que você sai de casa. Essa é a mentalidade. Você tem que entender que esse é o plano. Nós nos voltamos uns para os outros. Isso estabelece uma unidade santa, porque quando você sai do centro e a vontade do corpo, um do outro, irmão, o povo nada vai poder impedir a gente de avançar, nada vai impedir a gente de crescer nessa cidade, nada vai impedir. Nós vamos ter poder, nós vamos ter autoridade, algo precioso, mas você tem que entender isso. O plano é eterno para a sua vida, o projeto é eterno. O projeto eterno não tem nada a ver com você, tem a ver com o Senhor, com a vontade dele. Não tem a ver com os seus desejos, com as suas escolhas, tem a ver com o plano dele. Então, se as nossas células viverem esse tipo de vida, de comunidade, essa relação com os irmãos da célula, um com o outro, meu Deus, se todo mundo tiver uma preocupação com o outro, sabe, de cadê o outro que não veio? Vamos ligar para ele faz falta aqui. A visão, o outro, porque se ele é tão importante assim, nós não podemos deixar o outro de estar aqui, porque ele é importante. Mas quando você tem uma visão individualista, não, ele não vê, mas eu estou aqui, o que importa é que eu estou aqui. Não está errado, essa visão não é a visão do Senhor. A visão do Senhor é cadê? É o outro é importante. Então, nós vamos impactar o mundo quando isso acontecer, o mundo vai ficar impactado. As pessoas que chegar lá, um visitante que chegar lá, falar, uau, que isso? As pessoas não vão querer sair daquele lugar, porque o outro é importante. Cada um ali é importante, independente da posição, da condição.
Não importa, ali é vida. Lá fora, o que vale é o que você tem. Aqui, o que vale é o que você é. Você é a expressão de Cristo. E nós somos essa igreja. Então nós somos poderosos e o inimigo será derrotado. Meu irmão, qualquer coisa que a célula pedir vai ser dada. Qualquer coisa que vocês clamarem lá vai ser entregue. Faz isso. Anda assim para você ver. Como é que sua célula vai romper? Como é que sua célula vai avançar? Não é eu, não. Não é eu no sentido individual, não. É quando você preocupa com o outro. Você preocupa, cadê ele? Porque ele é parte do Senhor. Não, ele é chato, ele é aquilo outro. Não, ele é parte do Senhor. Tem parte do seu corpo que é desconfortável. Tem umas partes que você até esconde, ninguém nunca nem viu. Tem umas que poderia ver, você esconde, que às vezes é a barriguinha. Mas então fala assim, mas você não despreza, você cuida, você protege. Então a nossa autoridade espiritual depende do quanto expressamos essa imagem. Essa imagem ela só pode ser expressada quando nós temos essa preocupação com o outro. Quando nós preocupamos com o outro, essa imagem pode ser expressada. Se você quer expressar o Senhor, você tem que ter um cuidado um com o outro. Você tem que ter essa preocupação com o outro. Então nós reinaremos em vida, sabe? E o reino de Deus virá. Você vai reinar em vida. Reinar em vida sobre o diabo, sobre as obras das trevas, sobre a morte. Amém? Você vai exercer autoridade. A autoridade não está longe de nós, está vendo? Não está algo. Tem que fazer jejum de 30, 40 dias. Nada. Precisa de ler a Bíblia. Você precisa de fazer isso aqui. Você precisa de ler a Bíblia, você precisa de fazer jejum. Mas não é o jejum que vai te qualificar para isso. O jejum vai te aproximar porque você vai renunciar à sua vontade. Mas eu quero te dizer isso. É esse posicionamento, essa preocupação. Você vai exercer autoridade, vai exercer domínio, vai exercer poder. Então, nós estaremos o quê? Vivendo no mesmo estilo de vida do rei. No mesmo estilo de vida do Senhor. Esse é o nosso alvo. Então, qual que é o nosso alvo? Olhar um para o outro. Sabe? Expressar a imagem do Senhor. Como nós expressamos a imagem do Senhor? Tem nessa pluralidade em unidade. Nós somos plurais. Cada um aqui tem um pensamento, tem uma opinião a respeito de alguma coisa. Mas a respeito do Senhor nós temos a mesma opinião. Nós somos um. Nós somos plurais, mas em unidade. Amém? Isso é algo precioso. Então, Cristo em nós e nós em Cristo. Individualmente, Cristo em nós. Você está na rua, Cristo está aqui em mim. Presta atenção. Na rua, lá na sua casa, estudando, fazendo as atividades da sua casa, é Cristo em mim. Sabe, na igreja já é o quê? Nós em Cristo. Nós conectados aonde? Cristo é o quê? Cabeça. Amém? Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo dele. Quando nós nos unimos aqui, irmão, nós estamos em Cristo. Quando nós nos unimos aqui, quando nós andamos juntos, nós estamos estabelecendo o quê? O corpo de Cristo. Olha que coisa preciosa. Por que ninguém pode tocar na igreja? Porque nós somos o corpo de Cristo. O diabo não pode tocar na igreja. Ele não pode tocar. Então, é porque Cristo está em nós é que nós nascemos de novo. Você nasceu de novo porque Cristo está em você. Você nasceu de novo. Você agora é nova criatura. E porque Cristo está em você, você agora tem comunhão com o Pai. E recebemos todas as bênçãos da redenção. Tudo vem dele para nós. Porque Cristo está em nós. Porque Cristo está em mim. Porque Cristo está em você. Você agora recebeu a nova criatura. Você é nova criatura. Você tem uma nova natureza. Você agora recebe. Você agora tem comunhão com o Pai. Você tem acesso ao Pai. E você desfruta de todas as bênçãos. Você tem as bênçãos. Você agora, Cristo em você te torna herdeiro. Cristo em você te torna filho. Cristo em você te leva a ter comunhão com o Pai. Cristo em você te leva a acessar as bênçãos na sua vida. Quando nós falamos aqui, a gente fala de coisas assim tão superficiais às vezes, né? Prosperidade. Tão superficial. Mas a gente fala muitas vezes de prosperidade porque às vezes é a forma de você mais perceber uma bênção, para te levar para perceber bênçãos muito maiores, né? Então você tem acesso à prosperidade porque você é filho.
Você não precisa de se contentar com a vida. Você pode até estar contente com a vida que você tem, mas você pode querer mais. Esse querer mais, por quê? Porque você é filho, porque você tem uma bênção, você tem uma promessa, e essa promessa é para você desfrutar de tudo isso. Então, mas nós também estamos aonde? Estamos em Cristo. Isso se torna claro quando nós entendemos que nós somos membros do corpo, do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Isso torna claro que nós estamos nele. Ele está em nós, como indivíduo, mas nós estamos nele, nesse contexto que nós somos membros um do outro, membros do corpo de Cristo. Então foi para isso que ele nos criou, para nós fazermos parte desse corpo. Então você tem que entender isso. A igreja, a importância da igreja, de você se conectar, de você estar membrado, de você ser membro. A gente fala essa expressão membro, né? Membro da igreja, é membro do corpo. Por isso que você é membro de um corpo. Você está conectado ao seu irmão, que está conectado a outro irmão, que está conectado a outro irmão, a outro e a outro e a outro, que gera o corpo. Aqui em João 15:5 fala: e o Senhor disse: quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Nós temos que permanecer como igreja. No Senhor nós vamos dar muito fruto. O fruto está condicionado. Para uma árvore dar fruto, ela tem que estar onde? No solo. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos dar fruto. A árvore não sofre para dar fruto. Na época certa, na estação certa, ela produz o fruto. Sim ou não? Chegou a época, o fruto vem, filho. Chegou a época, dá o fruto. Ela só precisa estar plantada. Se nós estivermos em Cristo, e Cristo em nós, para prestar atenção, Cristo em nós é Cristo em mim, certo? Indivíduo e nós nele. Então tem que ter as duas situações. Ele em mim, quando eu o recebo e eu reconheço que eu agora sou filho de Deus, que eu agora tenho acesso às bênçãos, às promessas, né? Tudo dele, ele em mim e eu nele como corpo. Corpo fala de nós, não é indivíduo, não sou eu. Porque tem gente que tem revelação, tem entendimento errado. Ele fala: não, eu posso procurar resolver, me relacionar com Deus lá no meu quarto. Está vendo que não é verdade? Você precisa do um do outro, você precisa de servir um outro. Você tem que entender isso, que o plano de Deus é comunhão, é relacionamento. Fala assim: uau, glória a Deus. Então, e o que é de forma prática? O que é de forma prática? Permanecer nele. É permanecer na palavra. Permanecer firme na palavra, na comunhão do Espírito. Sabe? Buscar essa relação com o Senhor. Permanecer nele também é permanecer ligado ao corpo da igreja. Então permanecer nele é permanecer na palavra, firme na promessa, firme na palavra, permanecer nela em qualquer situação. Você está nela, você declara ela. Sabe, permanecer conectado com o Espírito Santo, depender do Espírito Santo. Levanta e já fala: Espírito Santo, vem. Me dirige aqui, Espírito Santo. Não vou pedir para você levantar a mão não, mas aqui, quantos aqui têm o hábito de falar: Espírito Santo, me ajuda hoje, dirige-me hoje? Não vou pedir para você levantar a mão não, se você não faz isso não, mas eu quero te dizer, você está perdendo. Você está perdendo muito. Ele pode abrir caminhos para você, coisa que você talvez nunca saberia. Pode ser lá na sua prova, pode ser lá no trabalho. Você trabalha com coisas que você tem que desenvolver. Todo mundo tem que desenvolver alguma coisa. Todo mundo, no seu trabalho, você tem que desenvolver. Se você é cozinheiro, você tem que desenvolver uma comida gostosa. Não é? Se você faz mídia lá no trabalho, você tem que fazer uma mídia legal para o povo falar: nossa, quem fez isso? Que é isso aqui? Esse cara aqui é profissional demais, né? Daqui, da cidade de Teresópolis? Meu Deus. Né? Nossa, esse cara tem só 6 meses, já conserta celular desse jeito. Então, assim, o Espírito Santo clama. Você não vai entender, vai surgir uma ideia na sua cabeça. Você vai até se achar, ele deixa. Deus fala que ele deixa você achar, né? Como parte do negócio, né? Eu fiz. Não, mas foi ele. A glória é dele. Ele te deu aquela ideia. Ele faz você fazer um pão de mel que
todo mundo reconhece que é o melhor do estado de Goiás, entendeu? É isso, é a graça, é Ele. Então, é o Espírito Santo. Então, tem essa comunhão com Ele, se relaciona com Ele, sabe? Então, você vai permanecer, quando você permanece nele, é permanecer na palavra, é permanecer conectado com o Espírito Santo. E também, permanecer na igreja. Permanecer conectado no corpo, ligado no corpo, vinculado, ter vínculos. Você precisa ter vínculos. Você precisa de sentir necessidade de estar conectado com alguém. Pastor, mas eu não consigo conectar com alguém. Vai lá. Fala para o seu líder isso. Abre para ele. Libera essa fala. Fala isso. Fala que você quer. E o líder que está ouvindo aquilo ali, por amor ao corpo, vai envolver, vai conectar, vai deixar o rio fluir naquela vida. Olha que importância que é uma célula, olha que importância que é uma igreja de relacionamento. A igreja sendo edificada, a igreja sendo guardada. Então nós precisamos permanecer. Você tem que permanecer na palavra, você tem que permanecer no Espírito, você tem que permanecer ligado na igreja. Para você dar fruto, para você fluir, para você ser abençoado. A bênção tem a ver com o estar conectado no Senhor. E na igreja você está sendo conectado como parte do corpo. Algo precioso o Senhor quer fazer na nossa vida. Então isso é prático, é ser prático. Não, você quer que as coisas acontecem, mas as coisas são práticas. Ela requer de nós atitudes práticas. Ela requer de nós um comportamento. Ela requer de nós um posicionamento. Você quer que as coisas aconteçam, mas não posiciona. Você precisa de se posicionar. Você precisa de falar, eu vou fazer isso aqui, porque eu entendo, estou entendendo. Fala assim, eu estou entendendo. Fala assim, eu estou entendendo. O entendimento tem que, para ser um entendimento real, você tem que ter uma mudança de comportamento. Se você continuar do mesmo jeito, você não entendeu. O entendimento vai requerer de você um comportamento. Se você entende que beber água é bom, que água é saudável, você vai beber água. É algo que te leva a fazer, te posiciona você. Então, nós experimentamos a multiplicação quando nós vivemos a vida corporativa da igreja na célula. Nós vamos experimentar. Nós estamos diante de um segundo semestre, né? Já estamos no segundo mês do segundo semestre, um mês de férias, estamos entrando em agosto, finalizando agosto. Então nós estamos aqui diante de nós, o que está diante de nós? Multiplicação. Fala multiplicação. Nós vamos multiplicar nossas células, vamos ou não vamos? Pastor, mas assim, pastor, eu não estou vendo ainda não condição de multiplicar. Calma. Está começando agora, vai começar a vir agora os frutos. Vai brotar lá na árvore. Aí daqui a pouco nós vamos colher esses frutos. Aí nós vamos multiplicar. A multiplicação tem a ver com plantar, colher e plantar de novo, né? Você tem um ciclo. Então, nós vamos desfrutar disso. Quando nós tivemos essa percepção corporativa, quando você enxergar a vida da igreja nesse formato, as vidas virão. As vidas virão para nós, quando nós tivermos essa percepção. Então, Paulo, ele também afirmou isso, né? Aqui em Efésios 2, do verso 20 ao 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos edificados quando somos vinculados um com o outro, pela argamassa do Espírito, no vínculo do amor. Então nós somos edificados nesse vínculo. Quando nós permitimos esse vínculo do amor, que é o zelo, que é o cuidado, que é a atenção com a vida, presta atenção, com a vida em Deus. A minha edificação com você, o meu relacionamento com você tem a ver com Deus. Eu não estou aqui para brincar com você. A gente jogar bola, podemos jogar bola, nada contra jogar bola. Estou falando assim, a nossa vida não tem nada a ver com isso, você não tem que esperar isso. Você não tem que depender disso. A nossa relação é para a edificação da igreja, do Senhor. Isso é que é o valioso. Ah não, o pastor, ele não faz isso, não faz aquilo outro. Entenda aí o que eu estou querendo dizer. Eu não estou contra nada disso, estou querendo dizer assim, os nossos vínculos de amor têm a ver com o que nós estamos plantando, edificando.
E nós estamos edificando a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, ele é estabelecido através desse vínculo, desse zelo, dessa preocupação. Agora eu preocupo com a sua vida. Eu preocupo com o seu crescimento. Eu preocupo com a sua cura, da sua alma. Eu preocupo em ver você feliz, bem com o Senhor. Eu preocupo com isso, com você. Isso é um vínculo de amor. Porque eu quero ver você bem. Mesmo que você perdeu tudo em sua volta, nós circunstancialmente passando por alguma luta, mas você está bem. Isso é o que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Porque o meu vínculo de amor vai produzir isso em você, vai gerar isso em você. Eu vou te encorajar a acreditar, eu vou te encorajar a enxergar isso, eu vou te sustentar nesse amor. Esse amor vai sustentar você nesse tempo de dificuldade que você possa estar vivendo. Esse é o propósito dos nossos vínculos de amor, sustentar, sabe, apoiar, amparar, encorajar, orientar, exortar um ao outro, com respeito, com amor, com generosidade. Isso é o que é a igreja tem a ver com isso. Esse é o pilar da igreja, no nome do Senhor. Então isso acontece de forma prática lá na célula. A sua célula é um lugar. Por que a gente faz o processo de ajuda social pela célula? A pessoa tem que estar na célula, porque ali ela vai ser acolhida, ali ela vai ser amparada, ela vai ser orientada. Então, cada um vai sendo edificado, cada um vai sendo encaixado. Então, ao final, qual que é o ao final? É o corpo, é a igreja. Então, a intenção de Deus é formar um corpo que se tornará a completa expressão de Cristo na terra. Sabe, isso vai ser o quê? A plenitude, a expressão de Cristo. Nós precisamos entender o plano de Deus. Plenitude, Cristo, a expressão do Senhor. As pessoas têm que, a gente tem que chegar nesse nível. Pode estar tão longe, não importa, mas nosso alvo tem que ser esse. Está faltando muita coisa, não tem problema. Vamos permanecer andando e nós vamos sendo modelados no caminho. O que nós precisamos é o quê? É desejar isso. É desejar a vontade do Senhor se manifestando na nossa vida. Em Efésios 1, 22, 23, fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele deu o quê? A autoridade para a igreja, sabe? Ele pôs todas as coisas debaixo para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a igreja. Ele deu para nós. Olha que coisa preciosa que o Senhor fez. Ele entregou para nós. Então, por que o Senhor precisa de um corpo? Por que você precisa de um corpo? Por quê? Vamos pensar por que ele precisa de um corpo. Ele precisa de andar, ele precisa de se expressar. Não é verdade? Então um corpo é o complemento o quê? Da cabeça. Também é sua expressão. Então o corpo ele completa a cabeça. Você pode observar que a gente quando vai olhar um para o outro, a gente olha para o corpo da pessoa? Não. A gente não olha para o corpo da pessoa. A gente olha para o rosto, sim ou não? A gente olha para a cabeça. Eu estou olhando para vocês aqui, eu não estou olhando para o pé de ninguém aqui. Pois é, irmãos, como é que vocês estão? Não, eu estou olhando para a cabeça. Estou olhando para os olhos de vocês, estou olhando para o rosto de vocês. Então o corpo, o rosto é a expressão do corpo. Então, é isso que nós precisamos entender. Então a cabeça sem o corpo, ela é o quê? Incompleta. Mas o corpo sem cabeça é inútil. Então, a cabeça sem um corpo é incompleta. Você precisa do corpo para a gente poder se relacionar, sim ou não? Mas o corpo sem cabeça não tem nenhum valor. É inútil. Então, a função do corpo é expressar a cabeça e fazer a sua vontade. Nós estamos aqui para expressar a Cristo e fazer a vontade dEle. Fala assim, eu creio. Essa é a minha função. Então nós como igreja, nós vamos expressá-lo e fazer a vontade dEle. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Como indivíduo, o Senhor pode servir você lá como indivíduo. Ele, Cristo, em você, te capacitando, amém? Te abençoando. Mas aqui, nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, no nome do Senhor Jesus. Então, a função da igreja, como corpo, é expressar a Cristo. Cristo é o corpo inteiro. Então, nós somos Cristo, parte do corpo de Cristo. Nós estamos aqui para tornar o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele o cabeça, mas nós somos o corpo dele, amém? Fala assim, eu sou o corpo de Cristo.
Isso é algo real. Não é? É algo que o Senhor está trazendo entendimento. Então aqui 1 Coríntios 12, fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então se alguém tocar na igreja, se alguém falar mal da igreja, preste atenção no que você fala da igreja. Cuidado com o que sai da sua boca quando você vai falar da igreja. Cuidado, tenha temor, porque quem tocar na igreja está tocando em quem? Em Cristo. Olha que coisa séria. Nós temos que proteger a igreja, sabe? Então, estará tocando em Cristo. Quando apareceu para Paulo no caminho de Damasco, o Senhor Jesus falou o que para ele? Saulo, Saulo, por quê? Me persegue. Ele estava perseguindo a igreja? Estava perseguindo Jesus? E Jesus falou isso para ele, porque me persegues. Jesus nem lá estava. Ele estava perseguindo, era a igreja, eram os irmãos lá. Mas ele estava falando que estava perseguindo a ele. Então se alguém aqui perseguir a igreja, está perseguindo a quem? Pensa que coisa terrível, né? Está perseguindo a Cristo. Então Paulo estava perseguindo a Cristo. Então ele estava perseguindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, mas se alguém então tocar na igreja, está tocando em Cristo. Então, se desejamos conhecer a Cristo, devemos conhecer seu corpo. As pessoas querem conhecer Jesus, tem que vir para a igreja, tem que se relacionar. Aqui elas vão conhecer Jesus, lá na sua célula, aqui no culto, elas vão conhecer Jesus, se relacionando, sabe? Nós precisamos experimentar o corpo, experimentar Cristo. Quando nós experimentamos fazer parte do corpo, nós vamos receber o fluir dele no nome de Jesus. Como é conhecer Cristo? O único membro não pode expressar todo o corpo. O único membro não pode expressar o corpo. Não tem como. Em Mateus 18, 20 fala, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos, então uma pessoa não pode expressar Cristo. Aqui em Mateus fala isso, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, se 2 ou 3 funcionando, então nós temos o corpo. Precisamos o quê? O que você precisa de fazer quando você está um com o outro? Você precisa profetizar. Você precisa liberar uma palavra, você precisa de abençoar, você precisa de ser essa boca. Ora um pelo outro. Profetiza. De vez em quando vem um e profetiza sobre minha vida. Pode profetizar mais, não tem problema não. Às vezes você espera só que o pastor profetize. Não, pode profetizar na vida do pastor. Em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos o quê? Experimentar desses milagres. Então quando nós praticamos isso, nós estamos gerando milagres. Milagres, irmãos. O milagre está na nossa boca, está no nosso relacionamento, está na nossa comunhão, o milagre. Você está clamando tanto por milagre na sua vida, o milagre está no seu relacionamento. Às vezes você vai chegar lá na sua casa curado, só porque você está aqui dentro. Dentro aqui não do prédio, das paredes, no relacionamento com a igreja. Só porque você está andando, você está abrindo seu coração, a luz está entrando lá naquela coisa que está te trazendo angústia, medo, a palavra está entrando. Amém? Algo poderoso. Então nós podemos, sabe, ver esse princípio claramente aqui em Mateus 18 aqui, continuando aqui, ó, 18 ao 20. Em verdade vos digo, se tudo que os ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade vos digo que se 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então isso mostra o quê? 2 ou 3 já forma o quê? Uma comunidade. 2 ou 3 já é plural. 2 ou 3 já é corpo. 2 ou 3 é uma célula. Não pode ter uma célula só com um. Já tive lá em casa, célula com um só. Só eu. Não, eu e minha esposa. Eram 2. Então assim, mas assim, a célula precisa de ter pelo menos 3. Amém? Nós vamos ter célula com 7 aqui, para cima. A célula para ser boa é bom 7, né? Dinâmica e tal. Mas eu quero dizer isso aqui. A palavra está dizendo isso aqui. Então, o que está acontecendo aqui é o que? É a imagem de Deus sendo expressada. Quando 2 ou 3 se reúnem, você está expressando a imagem. E você passa a poder o quê?
ter autoridade. Amém? Ter poder. Amém? Você passa a ter poder. Por isso você precisa de aprender a orar. Chama alguém. Se você está passando por luta, chama alguém para orar com você. Vamos orar junto comigo aqui. Né? Eu sempre, quando eu encontro o Francisco lá a gente ora um pelo outro lá na Mafra. A gente vai orar. Sabe? Você precisa de entender a importância, 2 ou 3. Você precisa de perceber isso. Então o resultado é que eles ligarão e vão desligar, e a gente faz isso. A gente desfaz e a gente libera. E a gente liga. Você precisa de entender a importância disso. Tá? Porque terão domínio e autoridade. Então essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É para cada uma de nossas células. Então essa é a vontade de Deus para a sua vida. Fica de pé. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, é a vontade de Deus para a sua célula. O Senhor tem esse desejo, que você perceba, sabe, a importância de você estar conectado. Talvez você está aqui e não tem conexão. Você precisa se conectar. Você precisa se conectar. E os irmãos que têm conexão precisam de ter sensibilidade. Sabe por quê? Quando eu falo assim, ora um com o outro, sabe o que a pessoa faz? Ela ora sempre por aquele que ela tem maior afinidade. E deixa uma parte do corpo lá sozinha, não tendo comunhão. E o que acontece com alguém que não tem comunhão? Ela se sente só, isolada. E ela não recebe a vida. Você aqui está fluindo aqui, ó. Uau, o fogo está caindo. Nossa, mas foi bom hoje, hein? O outro ficou lá sozinho. Você precisa ter essa sensibilidade de olhar mais para os lados, irmão. Você precisa de olhar para os lados. A sua importância no corpo, de incluir. Você já está incluído, agora você que está incluído, já sente seguro no corpo, sente parte do corpo. Descubra. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo algumas pessoas que eu acho que, não sei, eu não consigo ler, nem quero, né? Não quero isso. Se o Espírito Santo quiser me revelar, pode, mas assim, eu não quero, não estou atrás de. Mas na minha sensibilidade eu percebo que tem algumas pessoas que são isoladas aqui. E nós precisávamos incluir elas. E amar. Amar essa pessoa. Esse amor vai curar. E aí o que vai ser? Vai ter um corpo saudável. Um corpo que vai poder fluir no Senhor. Nós precisamos então, quando nós fazemos, nós vamos poder expressar a imagem para que a autoridade e o domínio se manifestem. Isso vai ser, nós podemos entender que o avivamento está por vir. Tem como pôr um som aí para a gente orar? Queria que nós orássemos por isso. Antes de eu passar para o Ítalo aqui. Tem como colocar uma música? Vamos orar? Deixa o Espírito de Deus falar com você a respeito do que foi ministrado aqui. A respeito da importância do seu propósito. Tem um propósito na sua vida. Tem um plano de Deus, tem um propósito divino